Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo hoje, bem no meio do feriadão, aliás, no final, né, do feriadão. Todo mundo aí descansadíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre como se livrar do vício do pão. Boa noite, Lucilene. Boa noite, Cir Flores. Doutora Márcia entrando aí. Vou esperar só um minutinho para o Instagram avisar que a gente está aqui online. Ei, doutora Márcia, obrigada. Pessoal, nós vamos falar de um assunto hoje bem legal. É um assunto que eu vejo que a galera tem muita dúvida, que existe muita informação cruzada em cima disso, que é essa questão aí do vício do pão. A gente colocou essa chamada, né, de como se livrar do vício do pão, mais mesmo como uma forma genérica, porque não é só do pão que a gente vai falar, tá? Mas de tudo que tá aí que é igual ao pão, porque eu vejo muita gente trocando o pão por outras coisas que são exatamente a mesma coisa. Então a gente vai entender todo esse grupo aí, tudo que é similar ao pão, o porquê que a gente deve combater esse vício, porquê que a gente deve reduzir da nossa alimentação e como fazer isso, tá? Então, mandem essa live aí pro pessoal que precisa escutar. Ô, Lucilene, obrigada, querida. Que bom que vocês gostam. Como sempre, né, eu gosto muito de falar nas lives, eu gosto muito de dar informação bem mastigadinha, de tirar todas as dúvidas, sem ficar com muito rodeio, porque o interessante para mim é que vocês realmente entendam, né, que vocês realmente façam alguma coisa com a informação que eu tô passando aqui para vocês, tá? Então é pra gente falar direitinho, preto no branco, tudo bem explicadinho, pra vocês não saírem daqui com mais minhoca na cabeça do que entraram, tá? Então vamos começar, gente, vamos começar a falar aí desse assunto que não vai ser muito extenso, tá? Acho que eu vou conseguir passar tudo que eu quero para vocês de forma rápida, mas se vocês tiverem alguma dúvida durante aqui a explicação, também vocês podem ir mandando. Oi, Polly, boa noite, querida. Vamos lá, então. Ei, Ângelo, boa noite. Vários pacientes meus marcando presença aqui. Vamos lá, então, pessoal. Quando a gente fala nessa questão de vício do pão, eu recebo muitas perguntas de duas formas, tá? Muitas pessoas, elas não entendem se elas devem retirar o pão da alimentação, se de fato o pão é um alimento nocivo, é um alimento ruim, que vai trazer prejuízos para a minha saúde, ou se eu posso comer o pão com moderação, né? Ou se tudo bem comer um pãozinho ali de vez em quando, tá? Então as pessoas perguntam muito isso, comer ou não comer o pão, introduzir ou não na minha alimentação, retirar ou não da minha alimentação. E quem já entendeu que para aquela pessoa, né, se eu já entendi que para mim o pão não é legal, que é interessante eu retirar o pão da minha vida, surge muito a dúvida de, como fazer isso? Como que eu vou tirar o pão, gente? Eu como pão há 50 anos, todos os dias, de manhã, de tarde, o pão faz parte da minha vida, né? Então eu vou tocar aqui com vocês nesses dois âmbitos da questão, tá? Primeira coisa, quando a gente pensa se a gente deve ou não consumir o pão, se ele é um alimento que deve sair da nossa rotina, se ele deve sair da nossa alimentação, eu preciso primeiro entender quem sou eu, qual que é o meu contexto de saúde e o tanto que esse alimento pode fazer mal para mim. E quando eu tô falando de pão aqui, eu quero que vocês entendam que eu tô colocando na mesma cestinha todos os alimentos em que a base ali é uma farinha, tá? E não importa se essa farinha é farinha de trigo, se é farinha de arroz, se é farinha de não sei o que, porque é uma farinha, é um alimento refinado, tá? Um alimento que passou ali por um processo né, para ser refinado, e ele então passa a ser um carboidrato simples, tá? Então pão, torrada, biscoito, macarrão, todos esses alimentos, eles estão nesse mesmo grupo que é dos carboidratos refinados, tá? Então, quando eu penso em carboidratos refinados, quem vai ser o indivíduo que vai se beneficiar mais da retirada desses carboidratos refinados da rotina do dia a dia? Os pacientes que precisam e querem emagrecer, que precisam e querem perder peso, os pacientes que já têm algum grau de resistência insulínica, tá? Quando o meu hormônio insulina
tá ficando um pouquinho mais alto pelo excesso de consumo de carboidratos e por conta disso eu tô ganhando mais peso, eu tô ficando mais propensa a desenvolver doenças, eu tô ficando mais propensa a ter uma diabetes, a ter uma hipertensão, a ter em algum momento da vida até doenças mais severas, né? Então, paciente com sobrepeso e obesidade, paciente com resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes. E quando a gente fala, né, hoje a gente joga essa informação de uma forma até muito generalizada, né, sobre os carboidratos refinados, mas é porque grande parte da população, gente, tá incluído nesse grupo que eu falei para vocês, tá? Então, grande parte da população tá com sobrepeso ou com uma resistência insulínica, pré-diabético, diabético, hipertenso, né? Porque a gente vê hoje, não é a maioria das pessoas saudáveis podendo fazer uma dieta super flexível, comer de tudo um pouquinho, não, pelo contrário. A gente lida com pessoas que já estão colhendo aí estragos, né, de uma alimentação que foi desregrada durante a vida inteira. Por isso que eu falo muito de forma generalizada para retirar esses alimentos, porque a maioria das pessoas se beneficiaria bastante em retirar e nenhuma pessoa vai sentir realmente falta disso. E esse que é o grande ponto da questão, né? Vou dar um exemplo meu. Aqui eu não entrei ainda na parte do glúten, tá? Tô falando do alimento como um carboidrato refinado, como um carboidrato simples. Eu sou uma pessoa que sou mais magrinha, eu tento me alimentar e faço atividade física mais buscando hipertrofia, então eu quero mais até ganhos, né? Então vamos dizer assim, que entre emagrecer e engordar, eu iria para o caminho de engordar, tá? Falando de forma bem generalizada, mas nem por isso existe pão na minha dieta, na minha alimentação, tá? Por quê? Porque tirando todos esses aspectos que eu falei para você anteriormente, então eu não sou hipertensa, eu não sou diabética, nem pré-diabética, nem tô acima do peso, nem quero emagrecer, aí eu devo comer o pão? Não, porque ele é um alimento que é inflamatório, tá? Os carboidratos refinados, as farinhas, eles podem gerar um grau de inflamação, porque todo o açúcar faz isso, né? A gente já ouviu falar aí várias vezes, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar várias vezes, que tudo vira açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, todo carboidrato refinado que eu estou consumindo, todo alimento de alto índice glicêmico, principalmente, vai gerar a mesma resposta no meu corpo do que um doce, que o próprio açúcar. E isso me gera uma resposta inflamatória. E eu não quero isso para mim. E eu também não quero. Hoje eu não tô com resistência insulínica, não é por isso que eu vou comer tudo que tiver na minha frente, porque eu também não quero trazer isso para minha vida em momento nenhum, tá? Então, como forma de prevenção, mas também porque eu não quero inflamar o meu corpo. Então, mesmo que eu tenha que fazer um superávit calórico, mesmo que eu tenha que comer mais, mesmo que tenha que ter na minha dieta carboidrato, porque quem quer ganhar peso, quem quer hipertrofiar, quem quer construir músculo, muitas vezes vai precisar do carboidrato, eu posso fazer boas escolhas, né? O pão não precisa ser meu carboidrato eleito, o macarrão não precisa ser, a torrada não precisa ser, eu posso comer o próprio arroz, eu posso comer batata, eu posso comer banana, né? Tem uma gama aí, diversos carboidratos que vão funcionar para mim da mesma forma. Lucilene tá mandando aqui que parou, travou aí para vocês. Aqui para mim tá tudo certinho, tá subindo os comentários, legal. Vou continuar falando, qualquer coisa mais alguém se manifesta aí. Então, gente, quando a gente pensa nesse grupo de alimentos, nos carboidratos refinados, tem muito mais desvantagem do que vantagem, apesar do que muita gente fala por aí, tá? Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja pessoa que quer emagrecer, mesmo que não seja uma pessoa que tá em uma dessas situações, não vai também se beneficiar. E aí que tá toda a questão. Eu sempre falo que todo alimento é uma informação. Todo alimento, ele vai gerar uma resposta no seu corpo, positiva ou negativa, tá? Alguns muito positivas, outros muito negativas, outros mais ou menos. E quando a gente pensa no pão e nos alimentos similares a ele, a gente não vê muita vantagem. São alimentos ricos em nutrientes? Não. São alimentos baixos em caloria? Não. São alimentos que vão trazer uma resposta metabólica hormonal interessante para o meu corpo? Não. Então, entre comer e não comer o pão, é muito mais assertivo eu falar para todo mundo não comer do que eu falar para todo mundo comer, né? Porque eu não vou estar prejudicando ninguém em falar para tirar esse alimento, e quando eu posso estar prejudicando bastante, quando eu falo assim, não, pode comer um pouquinho, né? É só diminuir, tira o miolo, tá? E eu já falei para vocês em outras lives, é uma coisa que eu bato muito na tecla, que alimento não é só caloria. Então, não adianta, eu quero diminuir a caloria, então em vez de comer um pão, eu vou comer meio pão, ou então eu vou comer o pão sem miolo. Não, você ainda tá comendo um carboidrato
carboidrato refinado que vai te inflamar, que vai aumentar a sua insulina, que vai piorar a sua resposta metabólica e hormonal, que vai te fazer ganhar peso e que principalmente, esse é um ponto bem interessante que eu quero entrar com vocês, é um alimento pouco sacietogênico. É um alimento que daqui a 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, você vai estar com fome de novo, tá? Porque ele é um alimento que rapidinho ele é metabolizado, rapidinho o seu corpo consome aquela glicose ali, aumenta a sua insulina, que é aquele hormônio que aumenta quando entra carboidrato na sua corrente sanguínea, sua insulina fica alta lá, seu pâncreas entendeu, né, que chegou carboidrato, eu preciso produzir insulina, daqui a pouquinho aquela glicose foi embora, seu pâncreas está lá pedindo, não, mas a insulina está alta, me dá mais carboidrato, me dá mais disso aí, porque eu produzi o hormônio para pegar ele, então manda mais carboidrato, entende? Então é um alimento que também não vai te ajudar a manter uma dieta saudável, porque muitas vezes quando a gente busca esse equilíbrio, né, e tem gente que acha que equilíbrio é comer um pouquinho de tudo, a gente esquece que cada alimento que a gente come, ele tem uma resposta a nível de saciedade. Então, tem um prato de comida ali que eu escolho, que ele vai me manter ali saciado por mais tempo. O outro vai me manter saciado por muito menos tempo. E às vezes esse outro tem muito mais caloria. Então, além de eu comer daqui a pouquinho, eu vou comer muito mais caloria, eu vou comer coisas piores, tá? Então, quando a gente fala em reduzir a quantidade de pão, a gente esquece que de qualquer forma, toda essa sinalização que ele tá fazendo aí vai continuar. Independente de eu comer 1, 2 pães, ou meio pão, ou um pão com miolo, tá? Então, é muito importante a gente pensar em tudo que esse alimento representa pra gente considerar e manter ou retirar ele da dieta, tá, gente? E também não adianta a gente trocar o pão de sal pelo pão integral, ou pela torrada, ou pelo biscoitinho fit, porque é tudo a mesma coisa, é simplesmente uma jogada aí da indústria, né, dos produtores de alimentinhos saudáveis, segundo eles, pra gente consumir os produtos deles. Eu falo que se for pra comer pão, e assim, quem tá falando aqui com vocês é uma pessoa que gosta muito de pão, tá? Eu gosto bastante do sabor de pão, mas se eu for resolver comer um pão, não é uma coisa que eu como todos os dias, muito pelo contrário, na minha casa muito raramente tem pão. Mas se eu for comer um pão, eu vou lá na padaria, vou comprar aquele pão quentinho, pãozinho de sal, saído na hora, vou passar uma manteiguinha e vou comer. Por quê? Se eu pegar um pão de forma integral e comer ali 2 fatiazinhas dele, vai ser a mesma coisa, tá? Pra quem não sabe, pão de sal e pão integral, eles não diferem em quase nada. O pão integral, ele tem um pouquinho mais de fibra, que não faz uma super diferença no seu contexto alimentar, não vai fazer nenhum milagre no seu intestino, não vai ser sua fonte de fibra principal, tá? Então, eles são alimentos, os dois são carboidratos refinados, os dois têm alto índice glicêmico, os dois são alimentos calóricos, tá? Então, tudo que eu falei sobre o pão de sal se aplica ao pão de forma e ao pão de forma integral também, tá? Então, não se enganem, e o dia que você quiser se permitir comer uma fatiazinha de pão, quiser comer um pãozinho, vai lá e come um pão gostoso, não fica se matando aí comendo esse pãozinho que é horrível, né, gente? Eu particularmente não gosto do sabor do pão integral, acho bem ruim e não vale a pena. Um outro ponto, quando a gente considera comer ou não comer o pão, é a questão do glúten também, tá? O pão é um alimento rico em glúten, a farinha de trigo, ela tem o glúten, e quanto mais o alimento ele é para fazer a massa ali, né? Quanto mais ele é sovado, quanto mais a massa, mais glúten aquele alimento produz, tá? Então, a gente tem alimentos que são feitos com farinha de trigo, mas que podem ter mais ou menos glúten por conta desse processo aí de produção do alimento, tá? O glúten, ele vai se formando quanto mais você manuseia ali a massa. Então, o pão é um alimento super rico em glúten, mas o macarrão também a pizza também a torrada também o biscoitinho também tá? E muitas pessoas hoje em dia têm uma sensibilidade ao glúten, que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu pego no meu consultório pessoas todos os dias com sintomas que me trazem de cara essa suspeita. Por mais que a pessoa não seja celíaca, né? Por mais que ela não tenha a doença celíaca, que é a doença, né, da intolerância mesmo ao glúten, ela pode ser uma pessoa com sensibilidade ao glúten não celíaca.
Eu, por exemplo, sou uma paciente autoimune, assim como vários pacientes que eu trato, né? Pacientes então, que têm Hashimoto, pacientes que têm psoríase, lúpus, artrite reumatoide, ou pacientes que não têm a doença autoimune, mas que têm alguma condição intestinal, têm um intestino permeável, né? Tem alguma doença inflamatória do intestino. Todos esses pacientes a gente deve considerar, sim, tirar o glúten, porque a gente sabe dos malefícios que ele pode trazer, tá? Pacientes também que têm quadros de enxaqueca crônica, que têm erupções de pele, alergias crônicas, todos esses pacientes vale muito a pena a gente retirar, porque o nosso intestino, ele não reconhece tão bem o glúten. Então, é uma grande maioria das pessoas que vai ter alguma dificuldade ali na digestão do glúten, não só os pacientes celíacos. Então, quando a gente fala também na retirada do glúten, o pão vai embora, tá? E aí que entra a questão do pão e da tapioca, né? Qual que é a diferença do pão para a tapioca? Se eu trocar o pãozinho pela tapioca, vai ficar tudo certo? Se você só estiver pensando na questão do glúten, tá ótimo, tá? A tapioca realmente ela não tem glúten. Se o seu intuito é simplesmente tirar o glúten da sua vida, mas você não tá preocupado em ingerir ou não ingerir carboidrato refinado, você pode perfeitamente consumir a tapioca. Só que é importante a gente lembrar, gente, que ela só difere do pão nesse aspecto. A diferença do pão para a tapioca é a questão do glúten, tá? Um tem glúten, outro não é, mas os dois são farinha branca. Então, se eu tô fazendo também uma dieta visando ali reduzir minha insulina, melhorar minha sensibilidade à insulina, melhorar essa resposta metabólica hormonal, fazer meu corpo entender que não é para ele ficar estocando gordura, né? Reduzir essa minha insulina, tratar pré-diabetes, diabetes, alcançar aí um peso legal, eu tô trocando 6 por meia dúzia. A tapioca, ela não vai me ajudar nesse processo também, tá? Então, quando a gente fala em carboidratos refinados, como eu comecei falando, a tapioca entra do mesmo jeito, apesar dela não ser feita de farinha de trigo, tá? Deixa eu ver que eu estou vendo que vocês estão mandando algumas coisas aqui. O doutor Uronal Zacan postou algo para esses dias que me deixou confuso. Para não comer aipim, inhame e batata doce. Porque era carboidrato que era para abandonar, escolher a gordura. Não, então, aí, Ramon, isso depende muito de qual é o seu objetivo. Existem pacientes que têm indicação de fazer a dieta cetogênica, que é uma dieta que abandona praticamente todos os carboidratos e você vai eleger como fonte de gordura, fonte de energia para a sua dieta as fontes de gordura, tá? Então, você vai comer ovos, carne, azeite, óleo de coco, né, amêndoas, castanhas, enfim, de acordo com o que for orientado. Aqui eu não tô falando de todos os carboidratos. Então, assim, carboidrato como mandioca, né, que é o aipim, a batata doce, o inhame, eles são totalmente diferentes do pão. Aí a gente tá falando de carboidratos complexos, tá? Onde o seu corpo ele vai demorar um pouquinho mais para digerir, sua insulina não vai ser elevada rapidamente, ele não vai gerar processo inflamatório, resposta inflamatória como os carboidratos refinados, tá? Agora, se a pessoa vai comer ou vai comer, vai depender muito de qual que é o objetivo ali, do porquê que eu vou estar retirando todos os carboidratos desse paciente, dessa pessoa. Não é todo mundo que tem indicação de tirar todos os carboidratos, tá? Muito pelo contrário, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu preciso comer carboidrato todos os dias. Eu até me dou muito bem com dieta cetogênica. Quando eu tô com uma alimentação mais cetogênica, eu me sinto muito bem mentalmente, em disposição e tudo mais, só que eu perco peso muito rápido. Então, assim, minha massa muscular, ela vai embora, mesmo que eu esteja consumindo proteína, eu não consigo me manter muito tempo numa dieta cetogênica, porque ela não é a mais indicada pra mim também, tá? Então, aqui a gente tá falando dos carboidratos refinados. Carboidrato complexo vai ser uma pessoa ou outra que vai precisar retirar. Agora, os refinados não tem ninguém que se beneficia. Ou não tem ninguém que a gente possa considerar, não, essa pessoa precisa comer pão todo dia, a gente não pode tirar de jeito nenhum, tá? Quando a gente fala em qualidade alimentar e em resposta do corpo, não existe isso, tá? Mas, assim, aí é questão de ponto de vista também, né? Tem gente que defende muito a dieta cetogênica para todo mundo. Eu não sou dessa linha. E o pão de queijo é a mesma coisa? Lucilene, então, o pão de queijo, teoricamente, ele não tem farinha de trigo, né? Mas ele tem aí o polvilho, que também é a mesma coisa da tapioca, tá? Então, a comparação seria a mesma coisa
da gente comparar a tapioca com o pão. Se eu quero emagrecer, se eu quero baixar minha insulina, não é o ideal também. Se eu tô considerando só a questão do glúten, é melhor também que eu faça meu pão de queijo em casa, porque esses que a gente encontra nas padarias e tal, eles acabam usando ali uma farinha de trigo também, tá? Então pelo menos, eu não confio em pão de queijo que não seja feito. Em casa a gente não é muito de fazer, mas esses de padaria sempre tem alguma coisinha ali e eu realmente me dou muito mal com glúten, então eu prefiro não arriscar, tá? Então, pessoal, para fechar aqui, eu tô explicando para vocês que o pão não é essencial na alimentação de ninguém, tá? Pão, torrada, biscoito, macarrão, tapioca, pão de queijo, é tudo basicamente a mesma coisa quando a gente tá falando aqui de carboidratos refinados, tá bom? Então não faz diferença você trocar um pelo outro e achar que tá fazendo maior vantagem aí da vida, são todos carboidratos refinados, a sinalização que você vai fazer pro seu corpo não é interessante, tá? Mas aí então tá, vamos entrar agora no assunto da live mas eu como pão a vida inteira, eu recebo isso muito, gente. Pelo que eu vou substituir o pão? Né? Eu vou trocar o pão pelo quê, Bianca? Pelo amor de Deus, já que eu vou tirar o pão, eu como pão todo dia de manhã, eu como pão todo dia de tarde. O que eu vou fazer para substituir esse pão? E aí, gente, a resposta que eu dou para essas perguntas que eu sempre recebo, nunca eu acho exatamente o que a pessoa quer ouvir, né? Porque às vezes alguns profissionais, alguns nutricionistas, eles gostam de passar, no lugar do pão, você vai comer essa receitinha aqui, eu vou te ensinar a fazer um pão saudável, você vai trocar o pão por essa panquequinha de alguma coisa, e assim, pode até, né, funcionar, dependendo de como tiver aí sua dieta, às vezes o profissional que te acompanha, ele pode perfeitamente te passar alguma coisa para substituir ali o seu pão. Só que eu acho que o mais importante nisso aqui é existir uma mudança de mentalidade. Porque quando a gente fala em vício de pão, existe vício por carboidrato, existe vício por açúcar, existe, tá? O nosso cérebro, ele realmente cria uma dependência química, tá? Isso é muito, muito simples, isso é muito palpável. Qualquer pessoa que tá assistindo aqui, que tá participando da live, com certeza já sentiu que não conseguia parar de comer doce, não conseguia parar de comer aquele carboidrato. Eu quero entrar na dieta, mas eu não consigo largar esse alimento. E quanto mais come, mais quer comer, porque realmente existe uma informação cerebral nesse sentido, tá? Então, existe essa compulsão que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer carboidrato, principalmente os carboidratos refinados. Vamos colocar que os carboidratos refinados são os alimentos que mais se assemelham com o próprio açúcar, tá? Eles estão mais próximos ali do próprio açúcar. Então, de fato, existe essa dependência, que ela só vai ir embora a partir do momento que você começar a reeducar a sua alimentação. Mas mais do que isso, existe muito uma questão de mentalidade. E aí eu não tô falando de dependência química da substância, eu tô falando de mentalidade. Por quê? Nós fomos ensinados, nós fomos acostumados aí culturalmente a ter o pão na nossa mesa. Principalmente, acho que nós aqui mineiros, a gente tem muito disso, né? Da quitanda, de um pãozinho, de uma rosca, de um bolo na mesa, de uns biscoitinhos, umas torradinhas, sempre aquilo pra gente comer ali na hora do café da manhã, no lanchinho da tarde, né? Então, por isso que quando a gente fala, vamos tirar o pão, primeira coisa que vocês perguntam, mas aí eu vou comer o que no lugar? E o que a gente precisa entender é que não existe substituto do pão, tá? Não tem nada que você vai comer que vai saciar aquela sua vontade de comer o pão. Eu vou trocar o pão por uma panqueca de banana. Você pode até trocar, mas eu tenho certeza que não vai te satisfazer da forma que o pão te satisfazia, que eu falo que satisfazer em questão de paladar, tá? Não vai te dar aquele prazer momentâneo ali que o pão te dava. Então, muito mais importante, muito mais interessante do que a gente focar em achar um substituto para o pão, é a gente tirar da nossa mentalidade essa ideia de que precisa existir o lugar do pão ali na nossa refeição. Porque não precisa, gente. O que a gente precisa, o que a gente realmente precisa, fisiologicamente falando, é de comida. Eu não preciso de pãozinho, de biscoitinho, de lanchinho, não preciso de snack, tá? Isso a gente não precisa. Então, quando eu volto a minha mentalidade para entender que o pão, ele é muito mais um costume do que uma necessidade, eu tiro essa ideia da minha cabeça de que precisa existir esse lugar do pão. O que eu preciso é me alimentar. Então, eu posso comer ovo de manhã, eu posso comer até uma carne, se eu quiser, de manhã? Pode. Tudo bem que o paladar das pessoas não está acostumado com isso. Mas a gente precisa tirar essa ideia fixa de
que o pão precisa existir. Eu preciso fazer lanche da tarde todos os dias? Definitivamente não precisa. Eu não vou nem falar do café da manhã, porque tem muita gente que já desenvolveu esse costume. Enfim, é uma questão de hábito, que eu acho também que não tem necessidade nenhuma da gente focar no café da manhã, não é uma obrigação ter um café da manhã, mas isso vai de pessoa para pessoa. Agora, lanche da tarde, gente, não tem a menor necessidade. Você almoçou tem pouco tempo, você vai jantar daqui a pouco tempo. Então, a gente precisa tirar essa mentalidade, a gente precisa ter uma mesinha ali de lanche da tarde, né? Você pode perfeitamente tomar um chá ali na parte da tarde, você vai se alimentar, você pode jantar 7 horas da noite, para que você vai fazer um lanche 5 horas da tarde, né? Então, quando a gente muda isso, quando a gente foca a nossa alimentação nas refeições principais, almoço e jantar, eu vou comer ali coisas bem nutritivas, eu vou fazer um prato bem legal, eu vou comer às vezes um carboidrato de qualidade, eu vou comer uma gordura boa, uma proteína bacana. No jantar eu posso também comer tudo bonitinho. Eu tiro essa mentalidade do pão, né? A doutora Márcia tá falando, eu faço jejum todos os dias também. É muito raro eu tomar café da manhã. Então, todos os dias de manhã eu tô fazendo jejum. E olha que, como eu falei pra vocês, eu evito usar muitas estratégias para emagrecimento pra mim, tá? Então, assim, eu dou conta nas outras refeições do dia. Mas eu faço jejum de manhã também, que é muito melhor do que comer um pão, tá? É 1000 vezes melhor você comer um ovo de manhã, né? Um abacate, até um outro tipo de fruta, do que você comer o pão. Então, o legal é a gente tirar da nossa mentalidade essa necessidade do pão, porque a gente só vai conseguir mudar e se livrar um pouquinho dessa dependência quando você entender, não é que eu vou me livrar apenas do pão ou alimento pão, mas esse buraco que ele vai deixar, ele não precisa ser preenchido por outra coisa. Eu vou me livrar dessa ideia de que precisa ter uma quitanda, que precisa ter um bolo, um pão, uma massa para eu comer, porque não precisa, tá, gente? Realmente não precisa. E a única forma de você ensinar o seu corpo de que não vai ter mais esse pãozinho para ele e que você não vai estimular essa necessidade é ir retirando, tá? Eu sou muito do 8 ou 80, isso eu tô falando para mim pessoalmente, eu sei que existe uma variação muito grande aí entre as pessoas, né, na forma de mudar os hábitos. Se eu preciso tirar uma coisa da minha vida, eu tenho que tirar. Então, o dia que eu resolvi que eu tava me enganando tomando cafezinho com açúcar todos os dias, porque eu tomava isso anos atrás, eu tomava café com açúcar de coco e achava que tava abafando. Aí um dia eu falei, Bianca, você precisa parar de se enganar, né? O açúcar de coco é a mesma coisa do açúcar. Eu nunca suportei adoçante, então pra mim colocar adoçante no café nunca foi uma opção. Então eu falei, então eu vou tirar, a partir de hoje eu não tomo mais. Eu não fui reduzindo o açúcar do meu café, eu não fui diminuindo a quantidade de café que eu tomava no dia. Eu simplesmente tirei o açúcar e, vamos dizer assim, forcei meu paladar a se acostumar com aquilo. Nos primeiros momentos foi ruim, achei, né, senti falta ali do açúcar. Hoje, honestamente, gente, eu não consigo tomar café com açúcar. Esses dias eu tava até na casa da minha mãe, ela tinha feito um café com um pouquinho de açúcar. Acho que ela tava se sentindo mal, não sei se ela tinha tido uma hipoglicemia, alguma coisa assim, e ela sentiu essa necessidade de tomar um café com um pouquinho de açúcar. Aí ela falou assim, pode tomar, porque eu não coloquei quase nada, nada mesmo que eu coloquei. Que eu coloquei na boca, falei, não aguento, não consigo, pra mim ficou horrível. Então tudo é uma questão de hábito. Só que pra eu chegar nesse hábito, eu tive que realmente tirar ali o band-aid, né, cortar de vez. Foi assim comigo com o pão também, tá? Eu sempre comia muito pão. Quando eu era adolescente, eu era alucinada com pão. Eu acordava mais cedo, assim, do que o horário de ir pra escola pra eu conseguir ir na padaria buscar meu pão. E também, um dia eu falei, poxa, o pão não dá certo, eu tenho, né, doença autoimune, não dá pra eu ficar comendo glúten todo dia, eu vou parar de comer. Né? Então, assim, é muito melhor do que você ficar negociando com pão. Vou ficar tirando aí, eu comia 2, vou comer 1, porque você não vai estar trabalhando em nada essa sua dependência. Nem a dependência em nível de hábito, nem a dependência no sentido cerebral mesmo da coisa, e nem a dependência quando a gente fala também na questão da insulina, né? Porque se você está aumentando a sua insulina, você vai aumentar com pão, com 2 pães, você vai aumentar do mesmo jeito, né? Você vai dar para o seu corpo essa necessidade daqui a pouco tá comendo outro carboidrato, outro pão, outra coisa que for, tá? Então, não resolve muita coisa diminuir. Eu sempre falo isso, não dá pra ficar negociando com pão. Ou você come ou você não come, tá? E lembrando que falando em pão aqui, todos os outros alimentos também entram. Jejum intermitente causa baixa imunidade? De jeito nenhum. Eu fiz uma live aqui sobre jejum intermitente, quem não assistiu pode assistir lá. Tirei o pão e descobri inúmeras novas opções de me alimentar. Exatamente, gente, exatamente, porque
as pessoas têm uma alimentação muito monótona, né? Eu sempre falo com os meus pacientes, que eu falo assim, ó, vamos tirar um pão e vamos comer ovo, por exemplo. Ah, mas eu vou comer ovo todo dia? Mas você come pão todo dia, abençoado. Então, né, a gente tem uma necessidade de ficar assim, nos dando prazer só naquilo que a gente acha que a gente já tá acostumado, é aquilo que dá certo. Então, dá oportunidade pro seu paladar descobrir outras coisas. Ah, enjoei de ovo, então eu vou comer uma fruta, eu vou comer algum outro alimento, ou eu vou fazer o jejum, vou fazer um cafezinho diferente, vou fazer um cappuccino saudável, bem gostoso aqui, bem reforçado na parte da manhã. Tem várias opções pra gente incluir, tá? Vou fazer ali uma misturinha de frutas com sementes, com castanhas, fica bem legal também. Vou fazer uma granola saudável em casa, né? Com oleaginosas, vai dar certo. Então, assim, a gente precisa buscar alternativas pra gente sair desse ciclo do pão, tá? Ramon perguntando aqui do pão de queijo. Já falei aqui que o pão de queijo acaba entrando na mesma coisa. Então, respondendo a pergunta, como se livrar do vício do pão? Primeiro de tudo, entendendo que o pão não precisa ter um lugar na sua alimentação. Então, você tem que parar de buscar por um substituto do pão, porque muitas vezes você vai cair em um alimento que é a mesma coisa do pão. Então, não adianta substituir o pão pelo pão integral, não adianta substituir o pão pela torradinha ou pelo biscoitinho que se diz fit ali na embalagem, porque eles não são, tá? Não se iludam com isso. Ah, Bianca, eu posso trocar então o pão por uma torrada sem glúten? Só se o seu único objetivo for retirada do glúten. Eu não tô nem aí para tudo que o carboidrato refinado pode fazer para mim, eu não tô nem aí para ganhar peso, eu não tô nem aí para criar resistência insulínica. Eu tenho aqui um problema com glúten, eu só quero tirar o glúten da minha vida. Aí você pode ir lá e se jogar no alimento sem glúten, assim como você pode se jogar num pão de queijo que não tem glúten, numa tapioca, tá? Só que você tá coletando todos esses malefícios que eu citei aí do pão, tá? Então, não caiam nesse erro de trocar o pão por um alimento que você está trocando ali 6 por meia dúzia, tá? Entendam primariamente que não precisa ter esse lugar do pão na vida de vocês, tá? E o dia que você quiser se permitir comer um pão, eu já não como no meu dia a dia, mas hoje eu resolvi que eu tô com muita vontade de comer pão. Vai lá e se permite comer um pãozinho gostoso. Esses dias, até engraçada assim, essa história. O meu marido, a gente fez uma linguicinha da roça no almoço. Tem uma linguiça que a gente adora, uma linguiça caseira, e a gente fez ela no almoço e sobrou uma quantidade. A gente colocou na geladeira. Aí, quando eu tava saindo do consultório, ele me mandou uma mensagem, falou assim, amor, você passa na padaria e compra 2 pães pra mim, porque sobrou essa linguiça na geladeira, e ele é alucinado com o pão com a linguiça. E, enfim, muito tempo que não come e tal, falou, estou com muita vontade de comer essa linguiça que tá aqui com pão. Falei, tá. Passei, gente, era 6 e pouco da tarde, eu tava saindo do consultório, passei numa padaria aqui em Caratinga que o pessoal adora. Gente, eu juro, eu fiquei assustada com tanto de gente que tinha na padaria. Eu peguei uma fila enorme para conseguir pegar o pão, depois mais uma fila enorme para pagar. E eu fiquei, né, assim, a gente acaba observando, fiquei observando as pessoas. Meu Deus, como as pessoas comem pão, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo, se 6 horas da tarde, sei lá, era uma terça-feira, não sei, era um dia de semana. Terça não, porque terça eu tô em Patinga, né? Era uma quarta, quinta-feira. E todo mundo, assim, com sacolas, mas sacolas, eu pedi 2 pães pra ele, né? Tava ali só com a minha sacolinha dos 2 pães. Mas o pessoal era pão doce, pão salgado, mais presunto, mussarela, e, enfim, todas as outras coisas. Mas todo mundo com a cesta cheia, saindo com sacolas cheias da padaria. Então, como as pessoas têm costume do pão, gente? Eu que tinha tempos e tempos que nem entrava numa padaria, não tem esse costume, né? Aqui em casa a gente nunca compra, nem pão de forma, não tem nada disso. Eu falei assim, gente, realmente, assim, por isso que as pessoas se assustam tanto quando eu falo alguma coisa sobre pão, né, na internet, quando eu falo, Bianca, mas você não come pão, vai comer o que no lugar? Eu falo, nada, gente, que é isso, que necessidade dessa de comer pão? Mas é porque tá todo mundo é muito, eu não vou nem usar a palavra viciado, mas sim acostumado com o consumo desses alimentos, né, do pão, da rosca, do biscoito, de ter a mesa posta ali, de lanchar. E as pessoas esquecem muitas vezes que o que a gente precisa mesmo é de comida, tá? O que você precisa é de carnes, ovos, vegetais, frutas, folhas, castanhas, sementes, comida que a natureza dá pra gente, tá? Então, pra gente se livrar desse vício aí do pão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação a isso. E uma coisa que a gente pode fazer, que aí entra até, acho que o que o Ramon tinha falado, que ele viu outro médico falando,
é ofertar para o nosso corpo outras fontes de energia, né? Uma vez que você está reduzindo ali o consumo de glicose, graças a Deus. Então, oferta mesmo boas gorduras, ovo, óleo de coco, azeite de oliva, as próprias carnes, tá? Então, quando a gente oferta para o nosso corpo boas gorduras, ele fica mais saciado também. Por isso que eu gosto muito, eu adoro passar para os meus pacientes, para fazer o Bulletproof Coffee de manhã, para quem quer começar a fazer o jejum, que é o cafezinho onde você coloca ali uma colherzinha de óleo de coco, uma colherzinha de manteiga ghee, e aí você pode incrementar com uma canela, alguma outra coisa, mistura aquilo, bate com o mixer, ele fica um cafezinho mais, ele dá uma espuminha e ele fica mais gorduroso, ele fica mais denso e ele te dá saciedade. Quando eu tomo, eu fico com uma energia muito boa, me dá muita saciedade tranquilamente até a hora do almoço. Por quê? Eu coloquei ali uma fonte de gordura. O nosso corpo, ele utiliza essas duas fontes para gerar energia. Ou é carboidrato ou é gordura. Então, se eu retiro o carboidrato, mesmo que eu não esteja retirando os carboidratos complexos, né? Mas se eu retirei totalmente da minha alimentação os carboidratos refinados, eu tenho uma abertura maior para incluir as gorduras, que vamos colocar aqui em caloria, eles vão se equivaler, provavelmente, né? Só que eu vou estar ganhando muito mais em potencial nutricional, tá? Vou estar ganhando muito mais em sinalização metabólica, em sinalização hormonal, em energia também, porque a energia vinda da gordura, ela é muito melhor, ela é muito mais rica, tá? Ela é muito mais complexa. Então, uma forma também é eu introduzir umas gordurinhas boas na minha alimentação. E uma outra coisa também, gente, que eu sempre falo é: varie o seu paladar. Pare, saia desse ciclo de salgado, doce, paladar infantil, só comida simples. Come pão, come arroz, come algum doce, toma refrigerante, não coloca nada de diferente no prato. Deus me livre de comer alguma coisa amarga, Deus me livre de alguma coisa azeda. A gente precisa variar o nosso paladar, tá? Então, hora eu vou comer uma coisa salgadinha, daqui a pouco eu vou comer uma coisa mais azeda, eu vou comer uma coisa amarga. E como é que a gente faz isso? Parando de disfarçar o sabor dos alimentos. Se eu paro de adoçar tudo, se eu paro de minimizar, né? Igual é interessante para quem tá tirando o açúcar do café, às vezes misturar ali um leitezinho de castanha ou até mesmo uma canela para minimizar esse amargo. Mas em algum momento se permita também a tomar o amargo, né? Isso vai deixar de ser um incômodo para você na hora que você sair desse ciclo doce salgado, doce salgado. Vai tomar um chá? Toma um chá ali do jeito que ele é, né? A erva em infusão, aquele gostinho é muito bom também, só que a gente tá acostumado. Ou é doce ou é salgado. Então precisa ter mais variedade. Coloque aí um rabanete na sua salada, que tem um gostinho mais peculiar. Coloque algumas coisas diferentes na sua comida, né? Mistura, às vezes, até uma fruta no meio da sua salada, da sua comida. Varie o seu paladar para você parar de ter essa necessidade das mesmas coisas. A compulsão por carboidratos, ela vem muito disso. E aí eu tô falando tanto do pão como do próprio açúcar, dos doces, né? Da gente ficar... Eu comi um salgado, agora eu tô com vontade de comer doce. Agora eu comi o doce, agora eu já tô com fome, quero comer alguma coisa de novo. A gente precisa sair desse ciclo. E para isso eu preciso variar o meu paladar, tá? Então tome chá, que é mais amarguinho, que tem gosto de folha, tome café sem açúcar, consuma frutas mais azedas, tá? Coloca ali um limãozinho na água, toma um própolis, dá para o seu paladar esses outros estímulos, que você também vai diminuir essa sua dependência dos alimentos que são só maçudos ali, que é só carboidrato, que é aquela coisa pobre, né? Aquela coisa com baixo teor nutricional mesmo, com baixa qualidade, tá? Deixa eu ver aqui, indica alguma nutri boa. Ramon, na Integrative tem um nutricionista que, obviamente, ela agrega muito a essas ideias que eu passo, que a doutora Márcia passa, né? Que toda a equipe passa, tá? Mas, assim, procurem profissionais, nutricionistas, médicos, enfim, que fala um pouquinho mais fora da caixinha, sabe? Porque você vê que a pessoa, às vezes, ela é muito induzida pela indústria, né? Que, não, mas não tem problema comer de tudo. Esses dias eu vi, já tem um tempo, eu até postei no meu perfil na época, uma nutricionista mesmo, assim como eu já vi vários, eu já vi médicos, enfim, profissionais falando coisas horríveis na internet, e ela tava comparando, gente, um chocolate Twix com uma colher de azeite de oliva. E falando que era a mesma coisa, só porque os dois alimentos tinham a mesma caloria. Então, não faz diferença você comer uma colher de azeite ou você comer um Twix, que é chocolate com biscoito e caramelo.
E eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, na hora eu penso nos pacientes, eu falo, como é que pode uma pessoa dar esse tipo de orientação para um paciente, né? Isso é muito triste, como é que ela pode comparar o azeite de oliva é um alimento que vem da natureza, é um alimento 100% natural, vem das azeitonas, é uma extração que é feita ali, mecânica, nem passa por processo químico, nem nada disso, e ela comparar com um alimento que é chocolate, caramelo e biscoito, só porque eles têm a mesma caloria, tá? E o post era justamente falando que era a mesma coisa, que a gente não pode radicalizar, que na verdade é só comer um pouquinho de cada coisa que vai dar tudo certo, né? E aí você joga por água abaixo tudo que envolve toda a alimentação. Você está reduzindo aí o padrão alimentar apenas a quantidade calórica que tem ali. Você está esquecendo de insulina, você está esquecendo de hormônios, você está esquecendo de processo digestivo, você está esquecendo de inflamação, de oxidação. Você está esquecendo de tanta coisa que envolve, então, assim, é realmente um absurdo. Então, assim, fujam de profissionais, no geral, que seguem ali a manada, né? Que falam, ah, não, porque é isso, porque a Nestlé falou que é isso, porque a indústria tal falou que é assim que pode, que esse alimento aqui tá tudo bem. Procurem pessoas que estão buscando aí a saúde de forma integral, que buscam passar informações mais robustas, mais verdadeiras, né? Que fogem desse padrão que a gente sabe que no final das contas não é o ideal, tá? Mas tem muitos profissionais maravilhosos, graças a Deus. Hoje em dia tem muito nutricionista maravilhoso, muito médico maravilhoso, falando uma linguagem mais verdadeira mesmo, buscando estudar por conta própria, saindo aí desses guidelines extremamente patrocinados, né, e cheios de conflitos de interesse. Então, pode procurar o que vocês acham, tá? Com certeza tem sim. Toma extrato de própolis todos os dias. Tem problema? Claro que não. Pode tomar todos os dias, Lucilene. Não tem problema nenhum. Pessoal, acho que é isso. Eu acho que eu vi alguém aqui falando sobre questão de dor de cabeça e glúten. Não vou conseguir achar aqui. Mas eu sempre falo pra dar uma chance, tá? Faz o teste. Tem enxaqueca, tem aquela dor de cabeça que não te larga, tá sempre queixando. No final do dia, em algum momento aí da sua semana, se é incomodado com uma dor de cabeça insuportável, faz um teste de retirada, tira aí 30, 60 dias, tira e vê, tá? A grande maioria das pessoas tem uma resposta muito boa de diminuição da frequência, de intensidade da dor, ou até mesmo se livram totalmente disso. Porque o glúten, ele tá tão presente na nossa alimentação que a gente nunca pensa que é ele, né? Nossa, eu não fiz nada de diferente, gente, eu não faço nada diferente, eu como normal. Mas é porque o seu normal, ele não é legal pro seu corpo. E você tá acostumado com aquilo a vida inteira, você já acha que a dor é uma coisa que é sua. Então faz o teste, retira, tá? E depois vocês me contam aqui. Pessoal, é isso então. Quero agradecer muito a todos vocês que participaram. Achei que a live foi ótima, deu pra falar tudo que eu tinha imaginado aqui pra vocês. Vou deixar salvo aqui no perfil da Integrative e aí vocês enviam depois para outras pessoas que perderam, que não puderam acompanhar, tá? Que eu acho que esse assunto é de muita valia pra todo mundo, tá bom? Um beijo, boa noite.